Tendo sido convidado para falar alguma coisa ou fazer uma meditação teológica nesses dias aqui para a faculdade metodista, eu fiquei imaginando o que eu poderia dizer. E, de repente, vendo que nós estamos perto do Natal, eu resolvi fazer um trabalho, uma investigação sobre o dia do Natal. Talvez seja diferente daquilo que nós habitualmente temos. Mas não importa, eu na realidade não quero provar um ponto, também não quero dizer que eu sou a pessoa mais certa do mundo, dentro da minha afirmação, e também não vou querer instituir um novo modelo de Natal, mas eu gostaria de mostrar um Natal, uma época para o Natal diferente daquela que nós estamos habituados. Porque as pessoas, em geral, gostam de comemorar o Natal de Jesus, lógico, né? E a data preferida acaba sendo 25 de dezembro. Aí, essa data levanta discussões muito fortes no meio evangélico e essa data acabou se tornando altamente produtiva. Mas as produções geralmente pretendem apenas condená-la e, de diversas formas, demonstrar a sua origem pagã. Não quero desestimular as festividades de fim de ano de ninguém. Também não quero, como já disse, provar a origem pagã desta data. Ao contrário, eu gostaria de apresentar uma data mais provável, com uma análise do Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Bom, para não ser muito extensivo, né, eu vou observar alguns versos previamente escolhidos que atendem essa nossa finalidade. Começaria com Lucas, capítulo 1, versículo 5, que diz: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Acho que seria interessante você guardar aí turno de Abias e Zacarias, que estão relacionados, né? Versículo 24 desse mesmo capítulo diz assim: passados os dias do seu turno, ou seja, do turno de Abias, Isabel, mulher de Zacarias, né, concebeu e ocultou-se por 5 meses. Importante guardar esta fala. Isabel concebeu e se ocultou por 5 meses, porque são esses elementos que serão relevantes. Bom, no versículo 26, diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamado Nazaré, e o versículo 27, a uma virgem desposada de um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem se chamava Maria. Então, olha só, no 6º mês de gravidez da Isabel, né, Gabriel foi avisar Maria e disse para ela no versículo 30, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E no 31, conceberás e dará à luz um filho, a quem chamará de Jesus. Então, guarde essas épocas, né, e esses eventos, né, porque essas datas mencionadas, elas nos permitem calcular a época do nascimento de Jesus, pois Isabel engravidou imediatamente após o turno de Zacarias no templo, e essa indicação pode ser datada segundo uma análise do texto bíblico, já que Zacarias pertencia à linhagem de Abias, conforme Lucas, capítulo 1, versículo 5. Agora, 1 Crônicas esclarece que tais turnos foram ordenados por Deus
e distribuída em 24 períodos. Lá em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 4, diz assim: e achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Tamar, quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes de família. Dos filhos de Tamar, 8. 16 mais 8, 24 turnos, dos quais Abias é o oitavo, como diz no versículo 10 desse mesmo capítulo. Diz assim: a sétima cabe a Racós, a oitava, ou oitavo turno, cabe a Abias. Esses 24 turnos deveriam cobrir os 12 meses do ano, perfazendo, então, um período de 2 semanas para cada turno, devendo o primeiro turno ocorrer no primeiro mês do ano religioso no calendário bíblico, que é Nissan, às vezes chamado de Abib, que corresponde, na realidade, aos meses de março e abril no nosso calendário, no calendário gregoriano. Nesse modelo antigo, cada turno correspondia a 2 semanas, como vimos, né? Apesar de modelos mais recentes apresentar turno de 1 semana alternada, conforme informa Martin Silman, em 1ª e 2ª Crônicas, ou Introdução em Comentário, na página 196, na série Cultura Bíblica, editado pela Vida Nova em 2006. O calendário bíblico judaico-religioso, ele segue para o primeiro semestre, então, a seguinte ordem. Primeiro mês, Nissan, corresponde a março e abril do nosso calendário. Segundo mês, Iyar, corresponde ao mês abril e maio. Terceiro mês, Sivan, corresponde a maio e junho. Quarto mês, Tamuz, corresponde a junho e julho. 5 mês, ou quinto mês, Ave, corresponde a julho e agosto. Sexto mês, Elul, corresponde a agosto e setembro. Mas também para o segundo semestre, nós teríamos o 7º mês como Tishre, que corresponde a setembro e outubro. O 8º mês, Resvan, que corresponde a outubro e novembro. 9º mês, Kislev, que corresponde a novembro e dezembro. 10º mês, Tevet, que corresponde a dezembro e janeiro. 11º mês, Shevat, que corresponde a janeiro e fevereiro. E 12º mês, o mês de Adar, que corresponde a fevereiro e março. Acho que você notou que eu falo um mês, fevereiro, março, outro eu falo março, abril. Alguns entendem que o mês começa no dia 15 de fevereiro, por exemplo, né? Passado 15 de fevereiro, vai usar o mês de 1 até o dia 15 de março. Então, fica de dia 15 a dia 15. Não é uma realidade. É importante que se saiba, né, que essa flutuação não quer dizer necessariamente que tomamos 15 dias de um mês e 15 dias de outro mês. Essa flutuação acontece por conta de nós estarmos observando um calendário lunar em relação ao nosso calendário, né, gregoriano, e esse calendário lunar tem exatos 28 dias ou 4 semanas de 7 dias, exatos, ok? Assim, olhando agora de novo para o modelo antigo dos turnos do templo, nós diríamos que cada mês exige 2 turnos de 2 semanas cada. Então, o 8º turno, que é o de Zacarias, da linhagem de Abias, irá ocorrer na metade final do 4º mês, isto é, na segunda metade de Tamuz, que corresponde, na realidade, ao mês de julho do nosso calendário. Bom, mas se porventura o turno que nós tomamos por base for observado num sistema mais moderno, que eu não acredito que seja, mas se fosse, né, ele teria um turno de 1 semana alternada, ou seja, cada mês
exigirá 4 turnos. Então, o 8º turno de Zacarias iria ocorrer na 8ª semana do primeiro semestre, ou seja, na última semana do segundo mês, que é o mês de Iyar, maio, e se repetirá na 8ª semana do segundo semestre, isto é, na última semana do mês de Resvan, que é novembro. Eu sei que essa especificação de datas, especificação de meses, na realidade não te levaria nada ao ouvir a explanação, porque difícil seria lembrá-los, né? Mas, como é uma gravação, você poderia acessar outras vezes e então você conseguiria resolver as dúvidas, buscando na palavra de Deus essas confirmações e em textos paralelos, como eu fiz, né? Bom, mas voltando à nossa ideia, agora já trabalhando isso, né? Trabalhando essas datas, esses tempos, eu sei que Isabel engravidou após um desses turnos, conforme Lucas 1:24. Olhando segundo Wikipedia, o período normal de uma gravidez humana dura entre 266 e 280 dias. Isso perfaz mais ou menos 9 meses e meio a 10 meses no calendário lunar, que é de 28 dias. Isso, então, nos possibilita indicar 3 datas possíveis para o nascimento de Jesus. Primeiro, Isabel engravida após a segunda metade de Tamuz, ou seja, no início de Ave, que é julho. Neste caso, passados 5 meses lunares, de 28 dias, Maria engravida. Isso vai dar no final de Kislev, que é dezembro, para dar à luz 9 meses e meio a 10 meses lunares depois. Ou seja, calculado, nós teríamos aí o início de Tishré, setembro, na correspondência com o nosso mês. Bom, a segunda possibilidade, a primeira possibilidade é que Jesus tenha nascido no início de Tishré, provavelmente no mês de setembro. A segunda, Isabel engravida após a última semana de Iyar, ou seja, no meio de Sivan, corresponde a maio no nosso calendário. Neste caso, passados 5 meses lunares, 28 dias, é lógico, Maria engravida no início de Resvan, que é outubro, e vai dar à luz, 9,5 a 10 meses depois, no final de Tamuz, que é julho. Então, nós teríamos aqui uma segunda possibilidade. Jesus nasceu no final de Tamuz, que é em julho. E a terceira? Na terceira, Isabel engravida após a última semana de Resvan, ou seja, no início de Kislev, que é novembro, no nosso calendário. Nesse caso, passam-se 5 meses, não pode esquecer que esses 5 meses são de 28 dias, né? Maria engravida no final de Nissan, que corresponde a abril no nosso calendário, e vai dar à luz 9,5 ou 10 meses depois, no final de Tevet, que é janeiro. Eu estou fazendo um cálculo mais ou menos por 9 meses e meio. Então, isso pode variar. Em vez de ser final de janeiro, nasce no começo de fevereiro, enfim, em vez de ser no início de setembro, nasce no início de outubro, no meado de setembro, enfim. Nesse sentido aí, a data não seria realmente precisa, tá? Mas observe o seguinte, nós temos então 3 possibilidades. Ou Jesus nasceu em Tishré, que é setembro, ou em Tamuz, que é julho,
ou então em Tevet, que é janeiro. Na primeira possibilidade, que é setembro, os judeus, principalmente em Jerusalém, festejam na primeira dezena Rosh Hashanah, ou Yom Teruah, ou Festa das Trombetas, que na realidade, traduzido nas nossas festividades, seria Ano Novo. É o Ano Novo judaico. E em seguida, também dentro dessa primeira dezena, tem a festa da expiação, que é o dia do perdão, Yom Kippur. Nas dezenas seguintes, nós teríamos mais uma festa extremamente importante, que seria a festa de Sukkot, traduzido como Festa dos Tabernáculos. Bom, na segunda possibilidade, nós estamos falando de julho, ou Tammuz, né? Não havia nenhuma festividade importante bíblica, segundo o calendário judaico, criado pelo professor John Davis, da Universidade de Princeton, segundo a afirmação da Bíblia Almeida, 1977, a 39ª impressão no Rio de Janeiro, né? Na terceira possibilidade seria em Tevet, ou janeiro, para nós, né? Que também, além de não ter nenhuma festividade importante, era inverno em Israel, o que dificultaria o acontecimento narrado no livro de Lucas, que está lá, Lucas 2:8, né? Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Além disso, ainda, Lucas 2:7 informa uma informação importantíssima, que não havia vagas nas hospedarias de Belém. E isto significa que um grande contingente de pessoas afluiu à região. Apesar de ser época de recenseamento, isso não justifica a falta de vaga na hospedaria, porque nem todos eram obrigados a se apresentar para o recenseamento. Mas isso era comum durante as festas de peregrinação. Quer dizer, durante as festas de peregrinação, que eram Sukkot, Pessach ou Shavuot, e é peregrinação porque todos vão a Jerusalém para adorar o Senhor no templo, né? E essas festas duravam 7 dias. Aí sim, era comum mesmo Jerusalém e as regiões próximas fervilhar de pessoas. Fervilhava, e eram tantas as pessoas que estavam lá, que lotavam todos os lugares disponíveis. Até os cantinhos das praças eram disputados. Bom, na realidade, esta falta de vagas pode indicar não o recenseamento, mas sim a ocorrência de uma das festas de peregrinação. Ou seja, Sukkot, Pessach ou Shavuot. Agora, se o motivo justifica, então nós reduzimos as datas possíveis do nascimento de Jesus a apenas uma única possibilidade. Jesus deve ter nascido no início do mês de Tishrei, que é setembro, durante a primeira das festas de peregrinação, denominada Sukkot, ou Festa das Cabanas, ou ainda também conhecida como Festa dos Tabernáculos, que ocorre sempre na segunda metade de setembro ou começo de outubro. Aí então, não só dá para identificar a data do nascimento de Jesus, ou a aproximação, um mês de nascimento de Jesus, entre meados de setembro e começo de outubro. Acontece que, se aceita ou não, essa data está justificada. E este é o meu objetivo. Além do mais, é melhor do que tentar provar 25 de dezembro como uma data pagã.
já que está na cara que isso é infrutífero. Porque eu ouço essa afirmação de que 25 de dezembro é data pagão, já faz mais de 35 anos. E ninguém conseguiu mudar nada a respeito das festividades do Natal, tanto no mundo secular, como inclusive nas igrejas evangélicas. Então, é frutífero tentar provar que 25 de dezembro é uma data pagã. Então, a realidade é essa. Não importa a data da comemoração, importa é o nascimento de Jesus. E importa também os excessos cometidos nesta data em nome desta comemoração. Isso sim importa. Que de forma alguma agrada a Jesus. Aliás, a comemoração do Natal, às vezes, se torna o dia mais triste da eternidade do aniversariante. Deus abençoe a todos.